Eu quero que você abra em João 15, nesse texto tão conhecido, mas tão especial, tão intenso, tão maravilhoso. Quando Jesus ali, já na sua segunda fala aos seus discípulos, por ocasião do anúncio da sua partida, eles foram impactados com uma tristeza profunda. E o Senhor primeiro vai falar com eles que eles não deveriam estarem perturbados. Ele disse: confie em Deus, confie também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar. Ele disse que prepararia e voltaria. E como eu creio que ele está voltando, creio que o meu lugar no céu e o seu lugar no céu já está preparado. Amém? Glória a Deus. Você recebeu já aí a sua bênção? E agora ele entra nesse segundo discurso para falar aos seus discípulos. De forma tão maravilhosa, ele faz essa analogia entre ele e uma videira, e ele diz assim, versículos 1, 2 e depois o 8, tá? João 15, versículos 1, 2 e depois o 8, e diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Nisto é glorificado o meu Pai, versículo 8, tá? Que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Quem sou eu? Quem é você na videira? Um ramo escasso ou um ramo abundante? Esse texto mostra a mentalidade do Senhor, também em relação à nossa vida espiritual. A sua forma de pensar, ela é tão gloriosa, tão complexa. Perceba que Jesus, ele deu a vida por cada um de nós. Ele se entregou naquela cruz por nós. Quão abundante é o Senhor. Mas apesar de todo o seu sacrifício, ele vai nos dizer, se você ler o texto todo depois, você pode ler os primeiros 17 versículos e você vai ver. Mas olha só o que ele diz aqui no versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele demonstra uma mentalidade acerca da nossa vida espiritual, da nossa fé. Uma mentalidade que corrobora com a abundância da graça que ele manifesta em nós. E por isso ele diz: eu desejo que vocês deem muito fruto. Mas mesmo nos tendo salvo, resgatado, ele diz: e aquele que não produzir fruto será arrancado. Porque existe uma realidade que nós precisamos compreender entre a mentalidade da abundância de Deus e muitas vezes a mentalidade escassa que nós seres humanos temos. Elas são incompatíveis. Não é porque o Senhor nos ama, não é porque Ele nos comprou, Ele nos resgatou, que Ele admita em nós uma vida espiritual de escassez, de superficialidade. Nós estamos vivendo uma grande crise dentro de nossas igrejas. A superficialidade tomou conta de nós cristãos. Eu digo de uma forma genérica, você pode dizer: eu tenho minha vida intensa com Deus, amém, glória a Deus e aleluia, meu irmão, e busque cada vez mais, porque esse é o nosso dever cristão. Mas essa é uma realidade. Eu olho para essas multidões, eu olho para essas pessoas e eu fico pensando: Deus, como elas estão iludidas. O que é o aferidor de uma fé vívida para eles? Eles estão no meio das multidões,
Eles levantam as suas mãos, eles estão ali prestando um culto ao Senhor. Será que eles estão verdadeiramente ligados à videira? E às vezes eu vejo pessoas como essas, falando e dando seus testemunhos terríveis. Um determinado jogador, que há anos atrás foi jogador da seleção brasileira, jogador de clubes famosos aqui no Brasil. E o colega dele, junto com ele, dando risada e dizendo: fulano me chamou para ir um culto à sua casa, talvez 2 décadas atrás, não joga mais, para ir a um culto em sua casa. E quando eu cheguei lá, fazia um culto toda semana, mas quando eu cheguei lá, tinha um uísquezinho para a gente, recebi logo um copo de uísque na minha mão, não é? E tinha lá umas garotas, e pessoas como essa, são muitas vezes ovacionadas pela fama que tem dentro das nossas igrejas, desprezando o vitupério do nosso Senhor, o sacrifício do nosso Senhor. Igreja não é lugar de escassez, nem de pessoas escassas. Igreja é lugar de pessoas profundas em Cristo, é lugar de santificação, é lugar de vida no Espírito Santo. Não é lugar de brincadeira, é lugar de seriedade. Um cultozinho regado a uísque, e com belas meninas para alegrar o ambiente. E quantas vezes eu vi falar dessa pessoa, atleta de Cristo, que quantas vezes os exemplos começam nos próprios altares, tantos líderes em pecado, e as pessoas dizendo: põe a mão aqui na minha cabeça, me abençoa. Geração escassa, mas olha a mentalidade do teu Senhor. Olha a mentalidade do teu Senhor, igreja. Olha a forma e a visão dele. Ele demonstra isso. Ele diz que vai limpar o que dá fruto, para que produza mais ainda. É uma mentalidade de abundância que eu vejo em Cristo, em relação à sua igreja, em relação à minha vida, à tua vida. Ele quer que sejamos intensos, Ele quer que sejamos abundantes, Ele quer uma igreja vibrante. Ele não no sentido, meu irmão, de bater latas. Eu estou cheio dessas histórias. Eu já não aguento mais de tanta hipocrisia de pessoas, saltitantes, pulantes e com a vida acabada. Um verdadeiro avivamento, ele é gerado aqui dentro. E eu disse, isso não anula as nossas emoções, mas a luz não emana de um emocionado, mas de um avivado, de alguém que busca profundamente a presença de Deus. Ele direciona essa fala a nós. Deus é glorificado na nossa abundância, na abundância do fruto que nós manifestamos. Será que você tem manifestado o fruto que Deus espera de você? Que tipo de mentalidade é a sua em relação à sua vida espiritual? Às vezes eu vejo pessoas com uma mentalidade de abundância para a sua vida profissional. A forma dele pensar é algo muito, sabe, tem uma visão, um projeto, se dedica, quer fazer as coisas da melhor forma possível. Beleza, vai nessa tua força, mas quando diz respeito à sua vida espiritual, a mentalidade dele é tão pequena. Por quê?
uma mentalidade de abundância em relação à nossa vida espiritual, nos leva a entregar o máximo possível. Mas uma mentalidade de escassez nos leva a entregar o mínimo necessário. Você tem entregue o máximo possível ou o mínimo necessário? Uma mentalidade ou a forma de pensar em relação à vida espiritual vai determinar o quanto você se entrega a Deus. Se nós tivermos em nós uma mentalidade, uma forma de pensar escassa em relação à nossa espiritualidade, em relação à nossa vida espiritual, isso será traduzida com uma pouca entrega, com uma pouca renúncia das coisas que não agradam a Deus e uma pouca entrega. O mínimo necessário está bom. Eu não preciso viver uma vida tão intensa, tão dedicada, isso é religiosidade. Isso é coisa para pastor, isso é coisa para líder. Não. A videira diz que isso é coisa de crente, que isso é coisa de cristão, que o verdadeiro cristão se entrega, que o verdadeiro cristão é intenso. Você precisa pensar de forma mais abundante. O cristão que é um cristão abundante, ele não se contenta apenas com o status de ser ramo. O cristão escasso, para ele basta isso. Se eu sou identificado como cristão, está bom demais. Se eu pertenço a uma determinada igreja, está bom demais. E como eu busco a visibilidade, quanto mais a igreja tem a visibilidade, então mais eu vou ascendendo nessa escala. Se ali tem alguma igreja de mais visibilidade, eu estou caindo para lá. Se ali tem outra melhor ainda, eu estou indo para lá. Sabe por quê? Porque o que me satisfaz é apenas esse status. É isso que é o significado da minha fé. É só isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você é um crente abundante, você sabe do que eu estou falando. O cristão abundante, ele não se conforma apenas com o status de ser uma pessoa chamada de crente. Participe de um culto, não. Ele quer o máximo possível. Ele quer se entregar mais. Ele quer participar. Sabe, irmão, eu trago comigo muitos testemunhos pessoais, meus. Nada melhor do que uma história. A sua história com Cristo, ela é a sua credencial. Não adianta uma boa oratória, um bom conhecimento bíblico, carisma. Mas quem é você? Nesta videira. Eu sempre procurei fazer para Deus o máximo possível. E não é uma jornada fácil. Porque além de você produzir, você precisa produzir com qualidade, porque não adianta. É vã a vaidade de que apenas o que você faz te valida, se você não faz com qualidade. Não vai validar você. Mas isso faz com que você, quando você tem uma vida em que você tem um compromisso com a abundância espiritual, te leva ao crescimento, te leva ao fortalecimento da sua fé, te leva a vivências de experiências profundas com Deus. No final das contas, isso nos molda, isso nos fortalece. E Deus é encontrado onde Ele é buscado. Eu já disse aqui, vocês conhecem essa história, nós participamos de uma igreja em Jequié,
maravilhosa, uma igreja grande assim, os padrões, sabe, principalmente de um interior. E que tinha algumas peculiaridades. Era uma igreja mais tradicional, uma igreja batista mais tradicional. Então, tinha todas aquelas, sabe, dificuldades de você manifestar um dom, alguma coisa assim. Era muito interessante. Mas nada dessas coisas impedem o agir de Deus. E eu comecei então, muito cedo, a compreender, eu tinha 23 anos de idade, a compreender que havia um aspecto da espiritualidade que nós não estávamos vivendo. Aquela igreja, celeiro missionário, ganhadores de almas assim, 19 congregações, cerca de 1000 membros, mas nós tínhamos essa deficiência em nós, não digo ela, nós. Eu sou a igreja. Deus começou a me mostrar um outro aspecto, a mim, a Sandra. Havia um pequeno grupo na igreja que cria em uma manifestação do Espírito mais profunda. Eu entendi que a única forma de eu alcançar estas coisas era através de uma vida intensa com Deus, uma vida verdadeiramente abundante, uma vida profunda com o Senhor. Isso foi um divisor de águas em minha vida. E eu comecei a buscar especificamente dons espirituais. Comecei a buscar do Senhor essas coisas. E Deus começou a revelar em mim o seu poder, não só em mim. Porque o que eu recebi, eu transferi. E eu comecei a vivenciar experiências tão profundas com o Senhor. Nada que suplante a ganhar uma alma para Cristo. Mas eu comecei a ganhar alma para Cristo também. Porque o poder do Espírito Santo estava na minha vida. Mas Deus começou a manifestar. Ali eu fui cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo. Você desse um glória a Deus às vezes na nossa igreja, o povo parava e olhava para você. Era estranho. Isso era uma igreja poderosa, uma igreja da cidade. E assim, né? As igrejas tradicionais, elas, pá, né? Ora veja, irmãos. E eu estava ali, mas eu me recusei a ser escasso neste âmbito. E eu estou falando nesse âmbito. Igreja bíblica, a igreja com a Bíblia no coração dos crentes. Mas eu me recusei a ser escasso nesse sentido. Eu comecei a buscar a Deus. E Deus começou a mover o Espírito na minha vida. E de repente eu comecei a ter revelações, a profetizar, a chegar na frente de uma pessoa e ver enfermidades dentro do seu corpo, a receber palavra de ciência, revelações do Senhor. E nós começamos a viver um mover espiritual grande, com jovens naquela igreja. E eu cheguei naquela mocidade, haviam 300 e poucos jovens ali, evangelizadores. Mas neste âmbito, quando a gente começou a orar, Deus começou a acender uma chama. Deus começou a acender um fogo espiritual. Deus começou a incendiar corações, a revelar uma face de poder, de graça, de glória, no meio da sua igreja. Porque Deus está sempre disposto a manifestar, a derramar a sua abundância. Eu vendo aqueles jovens sendo batizados no Espírito Santo. Eu vendo aqueles jovens sendo renovados ali, cheios de Deus. Pessoas que a gente falava em orar, estavam dispostas à oração. Para a evangelização, estavam dispostas à evangelização. Estavam extremamente motivadas, porque havia um agir sobrenatural em suas vidas. Estavam vivenciando coisas que nunca haviam vivenciado antes. E descobrindo que nós servimos a um Deus abundante. Mentalidade da videira.
é uma mentalidade de abundância. Agora pense se não é assim. A forma de um cristão escasso agir é mais ou menos assim. Ele frequenta a igreja, mas não coopera. Lê a Bíblia, mas não se deixa transformar por ela. Não demonstra uma atitude de adoração a Deus com sua vida. Ora, mas não é um intercessor. Não clama, não se derrama. Quando está entre pessoas descrentes aí fora, não testemunha. São peculiares, são características de um cristão escasso. Não evangeliza, nem se preocupa com a missão de Cristo. Isso é um sintoma claro de escassez espiritual. Exige muito, mas pouco entrega. Critica muito, mas pouco motiva. Abraça, mas não ama. Aparenta ser empático, mas não se envolve com as pessoas. Diz que é servo, mas foge da obra. Ainda bem que eu e você não conhecemos ninguém assim. Mas se alguma coisa dessas aqui você identificou na sua vida, é hora de você mudar. Como age um cristão abundante? Frequenta a igreja e coopera com ela da melhor forma possível. Lê a Bíblia. Permite ser transformado por ela. Com a vida demonstra que é um adorador. Ora, intercede, clama e se derrama na presença de Deus. Onde chega, é uma testemunha fiel de Jesus. Evangeliza e se preocupa com a missão dada por Cristo. Entrega muito e exige pouco. Porque sabe que já ganhou tudo de Cristo. Motiva sempre e ao criticar o faz construtivamente, como deve ser. Abraça porque ama. Demonstra ser empático, pois está disposto a se envolver com as pessoas. Mostra que é servo, se comprometendo com a obra. Agora eu te pergunto, nestes pontos elencados aqui, onde você se adequa melhor? O que mais tocou em você? A vida, a forma de agir de um crente escasso ou de um crente cheio de Deus, um crente abundante? A Bíblia fala, a gente poderia aqui falar sobre tantas coisas, mas eu estou dando essa pincelada a vocês para trazer algo de forma mais prática, mais clara para a nossa vida, e não apenas trazer a teologia. Como ama o crente de mentalidade escassa? O crente, não estou falando apenas do cristão, mas eu vou usar um exemplo aqui da velha aliança, quando Deus diz em Oséias, capítulo 6, versículo de número 4. Olha só o que é que Deus diz aqui. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. É triste isso, né? É triste a gente ver o próprio Deus dando um depoimento sobre o tipo de amor que ele encontrou no coração do seu povo, Israel. Porque essas duas tribos citadas são apenas a representação de todo um povo, irmão. Como ama o crente de mentalidade abundante? Dessa forma aqui, ó, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força, de todo o seu coração com o seu espírito, de toda a sua alma, disse Jesus, versículo 30 do capítulo 12 de Marcos, de toda a sua alma com os seus sentimentos, de todo o seu entendimento com o seu intelecto e com toda a sua força atuando. E ama o próximo como a si mesmo. Assim deve amar um cristão abundante. Sem reservas. Às vezes você quer amar de coração, mas quer restringir com o seu intelecto. Aquela pessoa não é uma pessoa confiável.
Aquela pessoa é uma pessoa que é invejosa. Então há uma disposição aqui, mas não há uma disposição aqui. Se não há concordância, essa coisa não vai dar certo de jeito nenhum, né? Olha só, como adora o crente de mentalidade escassa. Eu vou usar o exemplo de Caim. A Bíblia diz que Caim foi prestar culto a Deus. Esse é o significado do texto, tá? Gênesis 4:3. Ele vai prestar um culto a Deus, porque Deus instituiu uma nova forma de ser adorado depois da queda no Éden. E ele foi levar a sua oferta a Deus. E a Bíblia diz que ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas também diz o texto a seguir que Deus rejeitou a sua oferta. E por que Deus rejeitou a sua oferta? Sabe, querido, muitas vezes o que nós entregamos a Deus é algo de forma tão escassa, e aqui não é pela quantidade ou pelo valor desses frutos, do ponto de vista material, não diz respeito a isso, mas diz respeito da motivação do coração. Às vezes nós vamos à presença de Deus e não cremos que isso vai fazer a menor diferença. Esse é um tipo de realidade que estava na vida de Caim. E quando você não crê que vai fazer a menor diferença, para você tanto faz o que você dá a Deus. Se você não tem fé para acreditar que aquilo que você vai entregar ao Senhor vai tocar o coração de Deus, vai falar ao coração de Deus, por que você vai entregar o melhor? Não faz sentido, não há lógica nisso. Para que tenha lógica, você precisa acreditar que o que você está entregando a Deus vai fazer a diferença diante dos olhos dEle. Então, quando você subir aqui para cantar, quando você estiver aí para dançar, para tocar, para introduzir, para dar aula às crianças, para pregar ou fazer qualquer outra coisa, saiba que a forma como você entrega a sua oferta de vida faz toda a diferença aos olhos do Senhor. O escasso foi e levou qualquer coisa, porque provavelmente pensou no seu coração: Deus não vai comer esses frutos, tanto faz como tanto fez, isso vai ficar perdido lá, cata alguma coisa aí, vamos embora. Mas Abel não. Abel já tinha essa forma de pensar abundante, e ele diz que trouxe das primícias, versículo 4 de Gênesis 4, do seu rebanho e da gordura deste, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Abel não disse: eu vou pegar qualquer ovelha. Abel disse: eu vou pegar a ovelha, aquela das primícias e da gordura, a melhor entre as melhores. Sabe por quê? Porque hoje eu vou adorar a Deus. Eu vou dar o meu melhor ao meu Deus. Olha a abundância no coração deste homem. E a Bíblia diz: e Deus se agradou da oferta de Abel. Não é porque a ovelha era gordinha, bonitinha, não é nada disso. Mas é porque Deus teve um encontro com o coração de Abel. E quando você percebe essas peculiaridades, você começa a entender mais do caráter de Deus. Conhecer a Deus através do seu caráter. E saber que para Deus não é tanto faz como tanto fez. Deus está requerendo de nós o nosso melhor, a nossa abundância e não a nossa escassez. Como serve o crente de mentalidade escassa? Olha se não é assim, Mateus 25, o texto que você conhece dos servos. Mas o servo que tinha recebido um talento, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha a mentalidade que Jesus quer expor aqui, ou a forma de pensar desta pessoa, ou desse personagem, né? Vamos colocar da forma correta. Esse personagem, ele tinha uma mentalidade tão escassa. E o grande problema da nossa forma de pensar às vezes, é que a gente pensa que as pessoas pensam como nós pensamos. E às vezes nós pensamos que Deus está pensando como nós pensamos. Mas Deus não pensa como nós pensamos. Deus pensa como a sua palavra diz que Ele pensa.
E quando ele olha aquela atitude de escassez de alguém que recebeu algo das suas mãos, aqui não importa se 1, se 2, se 5, se 10. O que importa é a disposição do seu coração. Às vezes o teu talento é um talento, mas você o honra. Alguém aqui enterra o seu talento. E quando o Senhor volta, Ele diz: eu sei que tu és homem duro, que colhe onde não planta, então eu guardei o teu talento. Está aqui. Não o danifiquei, não o gastei. Está do jeitinho que o Senhor deixou. E Ele diz: servo mau, infiel, toma o que ele tem, dá a outro, lança ele fora. Porque o reino de Deus não é lugar de mentalidades escassas, mas é lugar de mentalidade de abundância. E como é que foi este crente, esse personagem aqui, abundante? O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha também recebido 2, ganhou outros 2. A motivação foi uma só. Não me importa quantos talentos você tenha, o que importa é o que você faz com eles. É como você lidar com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu nem vou falar mais sobre esse tema, eu vou finalizar aqui por causa da nossa ceia, tá? Como me tornar um cristão com mentalidade abundante? Sabe, meus irmãos, a Bíblia tem uma receita para todas as coisas que nós precisamos viver, tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus, Ele já deixou tudo escrito aqui, ó, esse livro que deve estar no seu coração. Eu não sei se você já começou seu plano de leitura aí, nós já começamos aqui desde o dia 1º, mas dá tempo de você recuperar, tá? Ainda tem alguns planos aí, porque às vezes me dói saber que pessoas que têm 5, 10, 15, às vezes mais anos de crentes, e você pergunta: irmão, você já leu a Bíblia? Não, eu nunca li a Bíblia. Você já leu minimamente o Novo Testamento? Não, eu já li alguns livros, pastor, eu leio assim, sabe, gosto muito do Evangelho de João, das cartas de João, mas eu nunca li o Novo Testamento, não. Isso, você sabe o que é isso? Isso é indicativo de escassez espiritual. Mas então, nós todos os segundos semestres do ano, né? A gente tem o plano de leitura do Novo Testamento. Para todos os anos você lê o Novo Testamento de uma forma tranquila. Eu fiz aqui um chamado a todos os homens dessa igreja, para dia 31, todo mundo ter lido o Novo Testamento. Todo mundo. E você vai ter o prazer de dizer: meu Deus, depois de 50 anos de crente, eu li pela primeira vez o Novo Testamento. Maravilha. E antes tarde do que nunca. Diz o adágio popular, não é? Então, querido, não perca a oportunidade, porque é a palavra de Deus que renova, e é a primeira coisa que você tem que ter no seu coração, é que para você viver como um cristão abundante, você precisa conhecer a mentalidade daquele que te gerou. O ramo não será abundante se não tiver o DNA da videira. E você só terá o DNA do Senhor à medida em que sua mente for impregnada, o seu espírito cheio do entendimento da vontade do Senhor. Romanos 12:2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você entende isso? Que coisa maravilhosa! Deus está nos dando uma oportunidade, não só de aprendizado, mas de transformação. Não é o caso só de você aprender ou decorar a Bíblia, porque se você manter a palavra de Deus apenas na esfera da letra, do conhecimento
racional, teórico. Isso não vai ter o valor na sua vida que Deus espera que tenha. Mas quando você a recebe no coração, ai que alegria. Quando você se deixa transformar, que maravilha. Quando você compreende a vontade de Deus, e quando você compreende o amor de Deus, é aí o momento em que o Espírito vem e transiciona você, cada dia um pouco mais. Você não se torna abundante da noite para o dia, você vai se tornando abundante dia a dia. Um pouco hoje, outro amanhã. E assim nós vamos cada dia mais nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, e nos dedicando e pedindo mais talentos a Deus para servir, e pedindo mais dons a Deus, e pedindo mais graça a Deus, e pedindo mais unção a Deus, e pedindo mais amor a Deus, para que possamos servir com qualidade ao Senhor. É compreendendo a vontade de Deus, é renovando, mas também é agindo de acordo com a minha nova forma de pensar. Jesus disse: se nós permanecermos nele, e as palavras dele permanecerem em nós. E ele está falando sobre esse contexto de frutificação abundante. Então e ele fala de permanecer, não é no sentido da gente pegar a palavra, decorar a Bíblia toda, dizer eu sei a Bíblia toda. Mas qual é o efeito prático disso? Pergunta ao teu irmão, quanto a Bíblia tem te transformado? O quanto ela tem te transformado? Está em você, significa estar agindo em você, operando em seu coração. Se eu mudei a minha forma de pensar, a minha atitude tem que ser coerente à forma que eu penso em Cristo. Ai, pastor, eu entendi que o Senhor quer uma grande frutificação na minha vida, que eu seja uma pessoa mais abundante em Cristo. Amém, glória a Deus. Você entendeu algo extremamente relevante, irmão. Agora, o que você vai fazer com este conhecimento que você tem? O que você vai fazer com esse aprendizado que o Espírito Santo trouxe a você? Viva a palavra! Isso é o que Deus requer de nós. Nós, às quinta-feiras, no nosso culto online, começamos a fazer. Eu tenho feito uma leitura comentada. Obviamente não é um EBD, não há uma interação, mas é uma leitura comentada. Se você quiser participar de um EBD, João está fazendo um EBD nas segunda-feiras à noite, top. Com certeza você vai participar, se você quiser, você procura ele, vai interagir, vai ser uma bênção online, tá? Mas eu estou fazendo no nosso culto online uma leitura comentada. E às vezes a pessoa diz, eu quero aprender a palavra de Deus. Vai lá, irmão. Cada uma daquelas cartas que nós lemos deixa em você um legado de conhecimento, de aprendizado. E quando você termina aquilo ali, você já tem estrutura e condição, até de debater a epístola. Obviamente, a gente não se adentra em certas questões mais profundas do ponto de vista teológico, não é o nosso objetivo, mas a gente dá recursos de conhecimento para que você entenda do que está falando, todo o panorama, todo o contexto, e assim a gente vai se tornando mais abundante. Mas a pergunta maior é o que você faz com aquilo que Deus transfere ao seu coração de conhecimento. Será que nada? Será que você ouve, mas tem sido estéril no frutificar? Não é isso que Deus espera de nós. Viva a palavra. Viva a palavra do Senhor. Seja abundante na tua igreja, no teu ministério. Seja abundante na tua célula. Trabalhe com superficialidade, com escassez, porque essa não é a mentalidade da videira a qual você está ligado. O Senhor espera de nós muito fruto. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Eu dou o meu melhor quando eu vou malhar. Sabe, com aquele baba lá do meio de semana? Dou o meu melhor. Dou o meu melhor quando eu vou correr. Dou o meu melhor quando eu vou trabalhar. Dou o meu melhor nisso ou naquilo.
Mas por que é escasso quando vai dar o melhor para Deus? Eu não tenho tempo, eu não tenho como. Você sabe, olha aí, Deus conhece a minha vida, e esse é o grande problema para você, é que Ele conhece. Dê o seu melhor. Será que você veio aqui essa manhã com esse propósito de entregar o seu melhor a Deus? O melhor no louvor, o melhor na oferta, o melhor na dedicação, no aprendizado. E tudo o que você puder fazer, dê o seu melhor. E por fim, permaneça em Cristo. Tenha-se, conserve-se, permaneça. Porque o que permanece nele, frutifica com abundância. O que permanece nele, gera com abundância. O que permanece nele, e aqui vem a necessidade de nossa permanência. Porque quando você permanece, irmão, significa dizer que você não foi cortado. É assim ou não é? Jesus está dizendo, não queira ser cortado, permaneça. Mas para permanecer, ele diz, seja frutífero, seja abundante. Então, quando ele está dizendo, permaneça em mim, é isso que ele está querendo dizer para você. Diga ao seu irmão que está ao seu lado, seja um cristão abundante no Senhor. Amém? Seja abundante no Senhor, meu irmão. Cantores, sejam abundantes no Senhor. Músicos, sejam abundantes no Senhor. Pregadores, sejam abundantes no Senhor. Diáconos, sejam abundantes no Senhor. Obreiros, sejam abundantes no Senhor. Professores, sejam abundantes no Senhor. Líderes de célula, sejam demasiadamente abundantes no Senhor. Pastores, sejam abundantes no Senhor. Aleluias! Por quê? Porque Deus é tremendo. Sabe o que ele diz aí em 1 Coríntios 15, 58, eu termino com isso aqui. Portanto, meus amados irmãos, apóstolo Paulo, né? Tremendo. Sejam firmes, inabaláveis, ou constantes, talvez na sua tradução, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é? O trabalho de vocês não é vão. Por isso sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Dá um pulo dessa cadeira aí. Descansa a cadeira um minutinho aí. Fica de pé. Eu quero orar por você aqui.